Jung, psicólogo, se não me engano, um seguidor, um discípulo, um aluno de Freud, Carl Jung levantou uma teoria, a sincronicidade mental. Sincronicidade mental seria aquele tipo de coisa. Uma pessoa fala aquilo que a outra está pensando. Poxa, eu estava pensando exatamente isso, você falou exatamente o que eu estava pensando. Ou acontece algo e a pessoa instantes antes tinha vislumbrado de alguma forma. Algo curioso, alguma coincidência. Jung coloca isto como sincronicidade mental. Quer dizer, ele explica da seguinte maneira: você disse que eu estava pensando, quer dizer, um dos dois, este que estava pensando, de alguma forma teria sugerido aquela ideia um tempo antes, 5, 10 minutos, 15 minutos antes, teria sugerido de forma até velada, camuflada, modificada, mas teria sugerido aquela ideia. De alguma maneira chegou, a pessoa lembrou instantaneamente do que teria acontecido, do que teria passado, traduzindo o que o pensante teria dito, e falou exatamente aquilo que o tal que estava pensando tinha passado pela sua mente. Sincronicidade mental também seria, por exemplo, este é um exemplo que eu li e achei muito curioso. Estamos num trem, num metrô, num transporte coletivo, pensando numa banda, gostamos muito de uma banda. Rock, música sertaneja, gostamos muito de uma banda. Instantes depois entra no tal coletivo uma pessoa usando a camiseta. Que coincidência, estava pensando nessa banda, coisa curiosa, interessantíssimo mesmo. Isto em linhas poucas é a sincronicidade mental que Carl Jung sugere que as pessoas passem por isso. Percebam que eu fiz esse comentário todo seguindo uma regra que eu vejo. Há muito tempo, alguns meses, ouvi um comentário básico, simples, comentário dizendo que filósofos não acreditam em Deus. Filósofos, psicólogos, psiquiatras não acreditam em Deus. Não acreditam, zero, não acreditam em Deus. Então, aí a sincronicidade mental de Jung não poderia ser intuição, uma comunicação extrasensorial. Veja bem, Deus, ocultismo, esoterismo, tudo é ligado à religião ou magia do autoconhecimento, magia do crescimento interior. Por isso que um dos pilares dos 4 pilares da evolução humana se chama religião. Religião, religare, juntar, tornar um só. Religar, juntar, tornar um só. Tornar o quê? Um só. Filosofia, ciência, artes e a própria religião. Juntar tudo, juntar os 4. Aí vem a minha questão principal desse vídeo. A cisão, o corte, a separação que houve e a decadência que houve da humanidade. Assim que vejo. Os 4 pilares foram separados, não se unem, não se comungam. Um não completa o outro. Ou seja, Carl Jung vê o lado filosófico, unicamente filosófico da pessoa, e não a possibilidade religiosa ou mágica do autoconhecimento. Realidade mágica, interior, algo a ver com o corpo astral, com um outro universo. Ele não vê desta maneira. E eu entendo que está errado. Deveríamos compreender, deveríamos aceitar que os outros 3 pilares, não importa, os outros 3 pilares deveriam estar presentes, colaborarem sempre que possível
na melhoria de um conhecimento baseado em um pilar. As artes, entramos num museu, numa exposição de arte, e vemos pinturas as mais estranhas, friamente. Não vamos colocar emocional, não vamos colocar sensações. Vemos pinturas esquisitas, nada a ver com nada, cor não tem nada a ver com nada, totalmente absurdo. Esculturas esdrúxulas, na nossa opinião básica, nada a ver com nada mesmo. Salvador Dalí faziam pinturas loucas demais, absurdas demais. A mais famosa pintura de Tarsila do Amaral é algo estranho, esquisito. Sim, friamente, esquisito. Tudo isso que eu falei é esquisito. Porém, todas essas artes, música também, escultura, essas pinturas que eu citei, foram feitas do íntimo. A pessoa, de certa maneira, se conectou com algo mais. Vai saber se elas, na sua razão, racionalizando, raciocinando, fariam pinturas com aqueles traços, aquelas cores, aquelas formas. No entanto, se entregaram a algo muito mais sutil, algo superior, e colocaram lá, colocaram nas suas pinturas, na sua arte, colocaram aquela coisa que vinha do íntimo, do mundo superior, do plano astral, intuição até mesmo. O que aconteceu é que registrado lá na obra executada, ficou esta energia. E todos que param lá, mesmo encontrando coisas inexplicáveis, estarem vendo coisas estranhas, sentem uma certa atração. Lhes transmite algo, lhes transmite alguma emoção, emoções diferentes a cada um, com certeza, mas lhes transmitem sensações, fazem viajar, pensamentos vão para outros lugares. Desta maneira que vejo, a arte está ligada, não aceita, mas está ligado à religião, à magia da evolução, à magia do nosso íntimo, à magia do nosso universo interior. A arte executada por aquele artista foi o registro de seu universo interior. E todos os universos interiores, todos os universos individuais têm relação, alguma intimidade, alguma proximidade. Então, essas proximidades dos outros atraiu a tal obra de arte, ou uma música que para muitos não tem nada a ver, mas para outros fala muito bem, principalmente músicas clássicas, músicas de câmara, um instrumental um tanto, na minha opinião, um tanto estranho de se ouvir. É uma das cisões que houve. Ninguém aceita que a arte tenha religiosidade, tenha magia interior lá. Ciência também. Thomas Alva Edison disse que os inventos dele são baseados em 90% de transpiração e 10% de inspiração. 10% de contato superior. Contato com o plano superior, sem ele perceberem mesmo, em contato com o plano superior. E 90% de transpiração. Porém, os 90% de transpiração seriam totalmente perdidos, inúteis, nem haveria por que transpirar, porque não houve nenhuma intuição do que fazer. Então, se não há uma intuição, 10% ou menos, se não há uma intuição dentro do campo da ciência, nada será descoberto, nada será desvendado, nada será melhorado. Intuição, magia interior, magia da pessoa, magia do seu universo individual. E o mesmo acontece nesse caso que eu contei de Carl Jung. Ele não, filósofos, psicólogos, aliás, vi essa nota, já tinha lido muitas coisas sobre Sócrates, Platão. Estes são pensadores, filósofos da mais alta estirpe, mais alto nível. Porém eu li e comecei a me dar conta, depois que eu vi essa nota,
uma curiosidade quase. Depois que eu vi essa nota, percebi realmente eles não citam Deus ou tudo que tenha a ver com magia interior, com magia do autocrescimento. Não citam nenhuma palavra que leve a isto, que leve a acreditar que a religião, que a magia interior tenha a ver com isso, que a magia do plano superior tenha a ver com isso. Ou seja, no início da história, os 4 pilares da evolução eram juntos, caminhavam juntos. Podemos ver as pirâmides, tem 4 lados, 4 vértices. O planeta Terra, na simbologia geométrica, o planeta Terra é um quadrado. Muita coisa a ver. Agora, as pirâmides são 4 lados, 4 vértices. Podemos colocar os 4 pilares do conhecimento humano, esses 4 lados, 4 vértices. Porém, estes vértices e os lados se juntam num 5º ponto, num único ponto superior da pirâmide. Esse 5º ponto, o que seria esse 5º ponto? É o plano superior. Inclusive as pirâmides são conhecidas por haver muita energização do seu pico. Hoje acho que não existe mais essa energização, porque já foram mexidos, já houve uma mudança da Terra, mudança dos seus campos vibracionais. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, chakras da Terra, tudo isso. Inclusive os chakras da Terra foram construídas as grandes igrejas católicas, para ver como o esoterismo tem a ver com a religião. O esoterismo, o ocultismo tem a ver com a religião. Conta-se que as grandes igrejas, as mais significativas, foram construídas em cima de chakras da Terra, como nós temos chakras no corpo, a Terra também tem chakras, e essas igrejas foram construídas nestes chakras do globo terrestre. Esses arquitetos tinham grandes conhecimentos. Hoje essas igrejas já perderam seu poder, tanto que a igreja católica está decadente em seus fundamentos, porque estes chakras se moveram. Aquela capela, aquela igreja enorme, maravilhosa, não está mais em cima de um chakra. Acontece isso. As pirâmides também não estão mais em cima dos chakras em que foram construídos. Todos os monumentos maravilhosos do Egito ao longo do rio Nilo foram construídos em cima de pontos importantes, dirigidos a planetas importantes, dirigidos a conversões energéticas importantes. Alguns monumentos foram até trocados de lugar. Desde o início de sua construção, milênios atrás, foram trocados de lugar para se manterem aproveitando dos entrecruzamentos de energias, latitude ou longitude, aquelas energias que provocam um chakra. Foram trocados de lugar porque esses cruzamentos deixaram de acontecer naquele ponto. Pois bem, as pirâmides deixaram de perder essa energia toda. Mas, inicialmente, acontecia isso. 4 lados, os 4 vértices, 4 se juntavam num único ponto, que era o conhecimento universal, o plano superior. Então, filosofia, ciência, arte e a magia interior ou religião se separaram. Isto para mim foi na minha opinião, foi a decadência que até hoje acontece, a decadência do ser humano, que abraça uma única causa e abandona o resto. E se aquele abraça uma única causa, 2, tem a ver com o íntimo. A filosofia e a religião, ou magia interior, tem a ver com o íntimo, com intuição, apesar da filosofia não utilizar desta palavra, mas tem a ver com intuição. Ciência e artes teria a ver com o plano terreno. Muitos veem isso, não notam que usam
de intuição para executar uma arte, uma bela obra de arte, ou para executar um serviço dentro da ciência. Não assumem. Se fizessem isso, se abraçassem mais tudo isso, se ao invés de usar 90% de transpiração e só 10% de intuição, usasse muito mais a intuição, melhoraria e não sofreria tanto para descobrir ou fazer muitas coisas